A importância da compreensão. Compreender a compreensão. Estamos lendo aí a parábola das sementes em Mateus 13, 18 a 23. Esses primeiros versículos, os versículos 18 e 19, dizem o seguinte: Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Observem como, no versículo 19, está bem claro que primeiro você precisa ouvir a palavra de Deus e depois precisa compreender, tá certo? Porque se ouvir e não compreender, aí vem o maligno, que é o diabo, né? E arrebata o que foi semeado no coração, ou seja, retira o que foi semeado do coração. Porque é como se tivesse caído à beira do caminho, então fica quase em cima da terra, aí vem os pássaros, vem o vento, vem a chuva e leva, né? Então é preciso ouvir a palavra e compreender a palavra. Então veja a importância da compreensão. Então não adianta só falar, as pessoas são salvas pelo ouvir. Não, é pelo ouvir e pelo compreender. Porque muita gente, talvez 99% das pessoas, ouvem e não compreendem. E a compreensão então tem que ser muito mais aberta, muito mais ampla, muito mais profunda, né? Nunca devemos nos esquecer daquele versículo lá no livro de Atos. Vou deixar aí para vocês o versículo. No livro de Atos, quando o apóstolo Tiago, né, tendo sido levado pelo Espírito Santo até um oficial da rainha de Candace, um eunuco, né, que vinha descendo na sua carruagem e estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo leva o Tiago, né? Não estou lembrado bem se o nome é o Tiago, mas então um dos apóstolos é levado até a carruagem onde está o eunuco lendo e pergunta ao eunuco: o que você está lendo? Ele diz: a palavra de Deus. Aí ele pergunta: você está entendendo o que está lendo? Aí o eunuco diz: não, como eu vou entender se ninguém me explicar? Não é? Então, desta passagem, se mostra o que é a importância da igreja. Porque quando, aliás, agora que eu estou lembrado, não foi Tiago, não foi Felipe, né? Então, quando Felipe foi até o eunuco, a resposta que o eunuco deu, diz o quê? Olha, como eu vou entender se ninguém me explicar? Ou seja, como eu vou entender se não houver uma igreja para me explicar? Se não houver um povo para me explicar, uma pessoa que entenda para me explicar? Então aí está a importância da igreja. Se ouvir a palavra e não compreender, não adianta nada. É também ainda a condenação do inferno que está pousando sobre você. É preciso compreender o que a palavra de Deus diz. Por isso é que a igreja é importante, porque ela serve para explicar aquilo que o texto sagrado diz. Ok? É isso aí. Nos versículos 20 e 21, a escritura diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, ou hoje em dia que se fala em depressão, né? Angústia, perseguição, depressão, aí a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. O que é perseguição por causa da palavra? É quando você, tendo se tornado um crente, tendo se tornado um seguidor de Jesus, as pessoas começam a rir de você: santarrão, agora ele está querendo bancar o santo, agora ele está querendo ser o moralista, está querendo ensinar o caminho para os outros, querendo converter os outros, né? Então, quando começa a vir essa perseguição, a pessoa se escandaliza e acaba indo embora, né? Então, ele fala, então, a segunda semente e o perigo da vida frívola, das pessoas fúteis e volúveis que nunca sofreram nada. Então, esse perigo aí é porque a pessoa que é frívola, de vida fútil, né? E é volúvel demais, facilmente muda a sua opinião. Então, essas pessoas nunca sofreram nada e quando começa a vir alguma desgraça sobre ela, algum sofrimento, aí logo abandonam aquela vida ao lado de Jesus, né? Então, são pessoas que a raiz é muito superficial e logo se escandalizam e desaparecem da vida das igrejas, ou da vida da igreja, né? Não estão indo mais lá e ficam assim como crentes desviados, né? Desviados ou enfraquecidos, ou até com apostasia, né? Ok? É isso aí. Fiquem com Deus. No versículo 22, está escrito lá em Mateus 13, né? Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Observe que nesses dois outros que aparecem nos versículos 22, 21, né? Esses versículos aí, desses últimos dois exemplos que nós explicamos, né? Fala assim: ouve a palavra. Então existe a questão do ouvir. Ouve a palavra, mas não a compreende, né? Então tem tudo assim: ouve, você pode ouvir, mas não a compreende. Então não adianta. Então no 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve. Então ele está ouvindo, é o que ouve a palavra, ele ouve. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Então o que é os cuidados do mundo? É aquela pessoa que vive preocupada com a casa, com os filhos, com a alimentação dos filhos, com os animais de estimação, com levar carro para a oficina, enfim, aquele que está se atarefa demais, fica atarefado demais. E além do mais tem muita coisa que fascina ele dentro do comércio, o que ele pode comprar, o luxo que ele pode curtir, as viagens que pode fazer. Então tudo isso acaba sufocando a palavra, ou seja, a palavra fica sem ação, a palavra não consegue transparecer em cima dessa vida fútil, dessa vida de riqueza, né, dessa vida de compra, de comércio, etc. E ela acaba ficando infrutífera. O que é infrutífera? É que a palavra acaba não dando fruto dentro da pessoa. E o fruto dentro da pessoa o que é? É o legítimo arrependimento, é a legítima purificação, a legítima santificação. Então a pessoa não se santifica, não se purifica, não dá frutos, e aí então se perde também, normalmente, como se nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. E o comentário diz, a terceira semente e o perigo da vida opulenta, ou a terceira semente é o perigo da vida opulenta, do homem de negócio e do executivo sem tempo, cujos interesses rondam sempre o dinheiro e o status social. Isso pode ser o homem de negócio, a mulher de negócio, ou a mulher dona de casa, que também só pensa nas coisas da casa. Então, aí está mais uma maneira de se compreender como é que você, ouvindo a palavra de Deus, não teria um resultado positivo quando ocorre aí a sua vida opulenta, a sua vida cheia de tarefas, e cheia de riqueza, e cheia de compras, né? Então por isso que a palavra fica infrutífera, e então não adiantou nada ouvir a palavra de Deus aí, ok? É isso aí. Mas agora vem um exemplo correto, né? Um exemplo positivo, né? Está em Mateus 13, versículo 23, né? Aí sim, o Senhor diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então observe como sempre se coloca o verbo ouvir ligado ao verbo compreender. E naqueles que estão errados é apenas o ouvir e o não compreender, né? O ouvir e o não compreender. Mas no correto, no exemplo verdadeiro de Jesus, é o ouvir ligado ao compreender. Então ele diz, aquela semente, aquela palavra de Deus que foi semeada em boa terra, é quando a pessoa ouve e compreende a palavra de Deus. Ela compreendeu a mensagem. Então na hora que ela compreende, aí sim, ela frutifica, essa palavra dentro da pessoa frutifica, então ela passa a se purificar, ela se arrepende de seus pecados, se purifica, se santifica e produz frutos de arrependimento, produz almas para Cristo, consegue cativar as pessoas, levar as pessoas para o Evangelho. Então está aí, o exemplo correto é esse aí. E no comentário diz, a quarta semente é aquela forjada no puro ouro celestial, de cuja qualidade depende todo o êxito de seu crescimento e bem-aventurança, calcados no saber ouvir e no saber pensar. Então é preciso você saber ouvir e saber pensar. Não adianta simplesmente você ouvir a palavra. Então isso é que tem que ficar bem claro nesse estudo, e que o mais importante é, ao ouvir a palavra de Deus, saber pensar, raciocinar em cima do que está sendo dito. Enfim, interpretar bem o texto. Então tudo também tem a ver com essa questão de hermenêutica. Você poder interpretar bem aquele texto. Ok? Então está aí a palavra de Deus mostrando essa importância de você compreender a verdade de Deus trazida pela Escritura Sagrada. E sobretudo aí, no primeiro exemplo que a gente viu, que é esse que diz aí, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, que a gente fala então aí, a importância da igreja, né? Que é a importância da pessoa que vai lhe explicar a palavra de Deus. E é importante nos dois sentidos, no sentido que ela pode lhe explicar e lhe levar para o bom caminho, fazer você enxergar bem a verdade, enxergar bem a luz de Deus, mas também pode ocorrer o caso, se você não estiver bem estruturado, não tiver com a fé segura, essa pessoa, se não for bem intencionada, se por acaso você escolher errado a pessoa, ela poderá até lhe levar para o mau caminho, que poderá lhe levar para uma igreja herética, poderá lhe levar para uma falsa doutrina, poderá lhe levar, quem sabe, até para uma apostasia, né? Então é muito cuidado para se pensar aí. A igreja é importantíssima, você ouvir alguém explicar é importantíssimo, mas você tem que ter alguma segurança pela sua leitura diária, pelo seu estudo diário, pelo que você está se dedicando a Deus, de tentar aprender sozinho e ter algum fundamento naquilo que você crê. Então aí quando você pergunta à pessoa, a pessoa vai lhe explicar, aí você já compara com aquilo que você viu na Escritura, e aí então você sabe se aquilo que a pessoa está dizendo está correto ou não. Mas a importância da igreja está acima disso, porque Jesus foi quem fez com que nós saíssemos ao mundo e pregássemos o Evangelho. Então se Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura, é porque é muito mais importante que haja pregadores do que não haja. Ou seja, Jesus preferiu correr o risco de ter no mundo pregadores falsos, tá? Então ele preferiu correr no mundo o risco de enviar pregadores falsos do que deixar as pessoas, as almas, sem pregadores. Então é muito melhor que haja pregadores no mundo, mesmo que se corra o risco de pregadores falsos,
do que um mundo sem pregadores, ok? Então está aí a importância da igreja e a importância de se compreender a palavra de Deus. É isso aí, valeu. Fiquem com Deus, saúde e paz, tudo de bom.